Recording is on. Agora apareceu, né? Sim. Beleza, então tá gravando. Vai lá, Wilson. É um prazer estar aqui com a Carol. A Carol é mestre, doutora, é uma grande expoente aí do direito, do trabalho, da tutela dos trabalhadores em plataformas digitais. Ela vem aí com grande luta e resistência, numa atuação forte pela luta dos direitos, né, dos trabalhadores de plataformas digitais, né? E ela tem um acervo enorme de pesquisas, né? E tanto o mestrado quanto o doutorado, né, se basearam nessa linha. Ela foi mencionada no STF, né? Ela teve também um momento de fala em um processo do STF, né, Carol? E uma das questões do MPT surgiram, foi feita a partir de um tema que também foi abordado no livro sobre o sindicalismo de plataforma. E assim, Carol tem muito a contribuir conosco e vocês aproveitem bastante, suguem o máximo e estamos aí juntos. É isso, Carol. A palavra está com você. Eric, quiser falar alguma coisa? Não, quero só agradecer novamente e salientar eu acho que talvez tenha gente que tenha estudado grandes pensadores dessa área e a Carol, além de fazer isso tudo, Carol conhece a prática, né? Carol conhece o que acontece com os trabalhadores, não é um discurso só de academia, ela tem uma pesquisa de aproximação, né, Carol? Vamos lá, Carol, pode falar, por favor. Eu tenho uma pesquisa de campo que foi assim muitíssimo interessante. Eu entrevistei os principais líderes sindicais do Brasil. Eu usei o método do snowball, que nada mais é uma pessoa fala da outra e você vai atrás da outra. Aí essa pessoa fala da outra, você fala da outra. Chama rede de citações. E aí a expressão científica é essa, né? Teoria do snowball, que a gente usa para pesquisa de campo. E aí eu acabei fazendo uma rede muito grande com eles. Eu até participei de uma reunião junto com eles, a primeira reunião da federação, vou contar um pouco sobre isso. E acabei ficando com eles depois do doutorado também, que eu não consegui abandoná-los. Então, continuei com o tema, eu fiz muita live, fiz muito vídeo, tentava de todas as formas explicar para eles o que é CLT, que eles estavam errados, que eles não estavam indo para um caminho bom, do autônomo, disso, daquilo. Então, assim, tive muito contato com as lideranças. E depois também fui falar sobre o tema da minha pesquisa na STF, até o slide que eu mandei no grupo foi o que eu levei para a STF. Depois fiz uma fala na Câmara, no bojo do projeto de lei 152/2025, porque ele me citou, o relator do projeto, que é o deputado Luiz Gastão, ele me citou na justificação. Então, ele me chamou também para audiência pública. Eu vou contar um pouco sobre isso. É muita coisa que eu tenho para falar, gente, mas eu acho que eu deveria falar assim uma meia hora, mais ou menos, e depois vocês irem tirando dúvidas, a gente fazer um bate-bola, porque senão fica chato, né? Primeiro, eu queria o seguinte, quem não viu os slides, pega lá isso aqui, ó, dá para ver sobre subordinação? Porque nesse slide é a questão jurídica, assim. O que a gente precisa? A gente precisa saber primeiro da questão jurídica, né, para o concurso. E o resto que eu vou trazer é muita coisa de bastidores, são aspectos que eles parecem tangenciais, mas para mim eles são essenciais, foi o que eu fui falar lá no STF. Porque questão jurídica é o seguinte, ó, o cliente é da Uber. Quem fixa e altera o preço? A Uber. Quem define metas, premiações e bônus? A Uber. Ela impõe taxa de aceitação de corrida. Ela impõe monitoramento do controle de frenagem. Então, a Uber sabe que horas que os motoristas estão freando e tem print aí nesse slides que eu mandei para vocês. Prints de tela do celular do motorista que tem lá escrito assim, frenagens bruscas, frenagens suaves. Então, assim, a Uber sabe até como que o motorista freia. Olha só que gerenciamento que ela tem em cima dele. Então, tem monitoramento da velocidade, ela sabe que velocidade que eles estão usando, e até a controle da bateria. Vem para eles assim, ó, sua bateria está em tantos por cento, pare e carregue para você continuar o serviço. Tem taxa de desempenho, tem as avaliações, que são feitas basicamente pelos clientes, mas isso é transferir para o cliente o poder diretivo.
ela impõe bloqueios, suspensões, ganchos, que são uns bloqueios, assim, muito sutis. Simplesmente ela para de mandar a corrida para o motorista, ou para o entregador, acontece para os dois. Que eu estou falando de motorista e entregador é igual. Ela para de mandar a corrida ou a entrega por umas 2 horas, e a pessoa fica sem saber o que está acontecendo. Aí depois a pessoa desconfia que é porque ela estava recusando corridas. Aí conversa com o colega e o colega fala: olha, eu não recuso corridas. E sempre vem corridas para mim. Então, assim, ela deixa a pessoa confusa e dá um castigo, né? Que é esse gancho, para a pessoa não recusar mais corridas. Tem advertências, assim, manda diversos tipos de advertências, assim, o seu carro está sujo, o seu carro estava molhado, você devia usar um papel higiênico, deixar um papel higiênico no porta-malas, também tem isso aí nos slides, tem print de tela de celular do motorista. Orientações sobre padrões de comportamento, deixe sempre um guarda-chuva dentro do seu carro, caso precise, um papel toalha, ameaças de exclusão da plataforma, isso é geral, assim, se você não fizer tantos por cento de taxa de aceitação, nós vamos te excluir. Se você entregar um cartão pessoal seu para o passageiro, nós vamos te excluir. Então, tudo isso aqui é forma de organizar o trabalho. Então, a gente sabe que é uma forma de gerenciamento algorítmico, né? É um gerenciamento que não tem um chefe ali do lado do trabalhador, mas o chefe ele está escondidinho dentro da nuvem. Por isso que a capa do meu livro é exatamente essa aqui, ó. Um dos meus livros. Opa, dá para ver? Dá. Olha lá, é uma nuvem e dentro da nuvem uma engrenagem. Sim, dá para ver. Então, o que eu defendi? Que a engrenagem da fábrica está dentro da nuvem, mas que é a mesma coisa. Então, assim, para mim, para o Rodrigo Carelli, para o Renan, a subordinação é clássica. Clássica. Nem precisava falar de subordinação algorítmica, porque a gente tem lá no artigo 6º falando que se equipara, né, os meios telemáticos aos meios pessoais. Então, ela é clássica. Só que se você quiser dizer que ela é algorítmica, porque é através do algoritmo, beleza, mas assim, a subordinação existe. Ela é clássica, ou ela é algoritmo, ela é objetiva, ela é estrutural, ela é tudo isso. Então, a questão jurídica está basicamente nisso. Existe a pessoalidade, sim, porque eles não podem mandar o primo no lugar deles, para que eles conectam, eles têm que fazer reconhecimento facial, então só pode ser eles. Tem onerosidade, obviamente, eles estão ali para receber uma retribuição, né? E a empresa também paga essa retribuição sabendo que é retribuição, e eu vou explicar por quê. Tem não eventualidade, porque, olha só, se ela exige taxa de desempenho e taxa de aceitação de corrida, é que ela está impondo que o motorista entregador fique online. E também tem bloqueio por inatividade. Se você fica tantos tempos sem se ativar na plataforma, também te bloqueia. Logo, também está presente a não eventualidade. E a subordinação. Então, se a questão jurídica era uma coisa assim, facílima de resolver, né? Acontece que o problema não é jurídico. O jurídico seria muito fácil. Então, tá. Então, vou contar uma historinha para a gente entender por que chegou aí. Ó, em 2014, a Uber veio para o Brasil. Se vocês puderem anotar essa linha do tempo depois e mandar a foto, eu vou achar ótimo, porque eu ainda não fiz slides sobre essa linha do tempo inteira. Vou falar o que eu dei na aula semana passada, mas depois eu pretendo fazer uns slides. Então, se vocês quiserem mandar a fotinha da linha do tempo, eu vou adorar. 2014, a Uber chega no Brasil. E aí, quem foi primeiro que protestou? Vocês lembram disso? Os primeiros protestos. Os taxistas, né? Exatamente. E o que eles falavam? Vocês jogam no Google assim, protesto taxistas Uber 2014. Aí vocês vão ver que eram vários carros em frente ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com placas pretas escritos piratas, pirataria, pirataria não. E eles estavam cobertos de razão. Porque o que é pirataria? Quando você chega num território, você invade o território, você extrai dele o máximo que você pode extrair e depois você vai embora. E qual que é esse máximo? Esse máximo é que o professor Ricardo Antunes chama de tríplice exploração. Eu acho isso muito legal. É o tripé da exploração dos motoristas e entregadores. Eles são explorados, são expropriados e são expoliados. Explorados a gente sabe por quê? Porque eles não recebem a redistribuição devida, eles não têm um vínculo de emprego reconhecido, eles não têm contribuições para o INSS, eles não têm auxílio-acidente, eles não têm aposentadoria. Tá, exploração. Expropriação, aliás, expoliação, é porque eles ficam totalmente espoliados da vida, da cabeça, da mente, do corpo.
Então, eles são espoliados porque eles caem, eles adoecem. Hoje, 70% dos leitos de UTI do Brasil, do SUS, estão ocupados por entregadores. Os motoristas relatam assim, ó, dor de cabeça, dor no ombro, dor na coluna, dor na lombar, infecção urinária, são diversos tipos de doenças. Tontura, dá muita tontura de ficar olhando o celular e dirigindo ao mesmo tempo e aqueles barulhinhos. Então, eles têm diversos tipos de adoecimento, inclusive adoecimento mental, depressão, ansiedade. Está no meio da noite, eles acordam assim, achando que é alguma corrida, com um barulhinho assim, tchurum, aí acordam no meio da noite. Então, eles têm também pânico, então, eles são expoliados. E, no final, expropriados. Por que eles são expropriados? Porque eles perdem a propriedade. Eles perdem. Quando eles vão trocar de carro, o carro deles já não vale nada. Hoje, os motoristas falam que só vale a pena se tiver carro alugado ou carro elétrico. É o que eles falam. Porque o próprio carro, ele roda. A hora que ele vai trocar, o carro dele não vale nada. E quando ele vai trocar por um outro carro, ele não tem o desconto que o taxista tem. Ele não tem isenção fiscal que o taxista tem. Então, é assim, é a tríplice exploração. Eles são explorados, são expropriados e são espoliados. Então, a Uber faz isso, não contribui para o INSS, porque até hoje ela não contribui. No projeto de lei estava previsto que ela iria contribuir, primeiro com uma alíquota de 20%, depois as plataformas reclamaram, foi para 5%, mas enfim, o PL não passou, nem vai passar, mas o fato é, hoje essas plataformas não contribuem com contribuição previdenciária. Os motoristas, os entregadores, que na visão deles deveriam ser MEI, né, e eles próprios deveriam contribuir, mas não contribuem. Não contribuem com o seguro de acidente do trabalho, e são uma das empresas que mais causam acidente do trabalho no Brasil. Então, realmente, eu concordo com os taxistas que se trata de pirataria. Não sou só eu, tem um professor do FMG, chama Fábio Tosi, da Geografia, que ele também escreveu sobre isso. Bom, aí isso foi 2014. E aí, lá, 2014, 2015, o Brasil nem sabia o que fazia com isso. Vocês acreditam que nos Estados Unidos... Olha o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Um juiz federal que chama Eduardo Chen, em agosto de 2013, deu a primeira sentença reconhecendo um motorista como empregado. Então, lá na Califórnia, teve uma sentença super inovadora, que foi a primeira, em 2013, do juiz federal Eduardo Chen. E essa ação era uma ação individual, só que ela virou uma class action. E aí a Uber fez um acordo, ofereceu um acordo de $100 milhões. O juiz não aceitou, que falou que tinha que ser pelo menos $850 milhões, do tanto do número de motoristas que tinham, e tamanha a fraude trabalhista que a Uber estava fazendo. No final das contas, o tribunal acabou convertendo, autorizando uma arbitragem privada, e daí a gente não sabe o que virou. Mas sei que depois, em 2019, veio uma lei estadual lá nos Estados Unidos, na Califórnia, que é a AB5, que era uma lei sensacional, que ela dizia o seguinte: ou você vai me provar que é autônomo, ou vai ser empregado. E daí, para ser autônomo, tinham que ter 3 requisitos cumulados: trabalhador livre de controle ou direção, atividade da empresa fora do curso normal dela, e o trabalhador envolvido em um comércio, uma ocupação, uma profissão, um negócio independente. Ou seja, não seria, né? Nenhum desses 3 requisitos estavam presentes. Aí, o que aconteceu? Teve uma contra-revolução lá, né, das plataformas. Elas acabaram conseguindo aprovar uma tal de proposta 22, que falavam que eram todos autônomos. Mas depois a Corte Superior da Califórnia deu pela inconstitucionalidade dessa proposta 22. Eu não sei mais ou menos como é que está lá hoje, mas assim, em 2013 a gente já teve uma decisão falando que eles eram empregados na Califórnia, isso que é importante. Aí em 2016, que começa a minha história com a Uber, foi quando eu entrei no mestrado. Eu entrei no mestrado, assim, sem saber como pesquisar, e fui stalkear a empresa. Nessa de stalkear a empresa, eu fiquei alucinada, achando que a empresa era sensacional, muito boa, que a CLT tinha acabado. E eu passei para vocês um link dos vídeos, porque, assim, aquelas lá as propagandas que eram veiculadas nos Estados Unidos, e tem uma que é em português, que era veiculada aqui, 2 em português, né?
que foram veiculadas aqui no Brasil, e era assim, Jornal Nacional, novela das 9. E essas propagandas, você vai assistindo as palestras do cara lá, e você fala assim, nossa, que legal esse mundo novo que a Uber está proporcionando. Porque é um mundo verde, então eles tinham um marketing da pegada ecológica. Eles falavam que Uber era transporte colaborativo. Por quê? Porque você tem o transporte compartilhado ali, né, segundo elas, o transporte compartilhado, que é diminuir o número de carros, aumentar o número de parques, diminuir o número de estacionamentos, e aí você teria uma melhora no mundo como um todo. Tá, acreditei nisso por um mês e pouquinho, e vi lá que nos Estados Unidos a Uber tinha feito um acordo coletivo com o Sindicato de Nova York, daí eu achei sensacional isso. E o Sindicato de Nova York, dos motoristas, ele se uniu aos metroviários para ter força. E aí conseguiu esse acordo coletivo e a Uber ia pagar troca de pneu e seguro. E era tudo que os motoristas aqui do Brasil queriam. Daí eu conversei com eles em 2016 e eles começaram a fazer grupos de WhatsApp para tentar ver o que ia acontecer e talvez a gente fazer uma possível mediação e um acordo desse aqui. Só que, com 3 dias, um deles, que era o líder de todos os grupos, foi bloqueado. Na época nem tinha bloqueio, nem sabia que era bloqueio. E quando eu vi que ele tinha sido bloqueado, ele ficou desesperado, que ele falou assim, como é que eu vou pagar as contas? Agora eu estou bloqueado, como é que eu faço? Eu falei, não, vai lá na sede e vê o que eles te falam. Porque na época, assim, os motoristas tinham treinamento, eles iam pessoalmente na sede da Uber. Daí ele foi lá e a secretária falou para ele, ó, tá escrito assim que você fez motim. E ele me ligou e falou assim, ô, pesquisadora, peraí, então me fala que eu fiz motim. O que é motim? Eu falei, nossa, motim, é aquela rebelião sangrenta de 1910, que os trabalhadores levavam chibatada na revolta da chibatada, tiveram que ocupar um navio para parar de levar chibatada. O que tem a ver isso? E aí caiu uma ficha para mim, assim, nossa, eles parecem novos, né, Uber e companhia, mas eles se utilizam de métodos muito velhos. E o que eles mais se utilizam, gente, é de conduta antissindical. Daí eu acho que é aí que está a questão jurídica, assim, muito importante. Porque eu presenciei essa conduta antissindical, né, um motorista que fez um grupo de WhatsApp que foi bloqueado sob a justificativa de ter feito um motim, e, na verdade, a plataforma, a empresa, ela estava matando o embrião de um possível movimento sindical, porque esse cara não quis fazer grupo de WhatsApp nunca mais, e eu vi que também, em todo mundo, isso ocorria. Por exemplo, na China, eu conto aqui no meu livro, lendo notícias da época, na China estava tendo um protesto de taxistas. E aí os motoristas que se aproximavam desse protesto de taxistas, eles recebiam, assim, no seu celular, a seguinte mensagem: motorista, por favor, não estrague o bom ambiente urbano que trabalhamos tanto para ajudar a construir. Se você está no local, saia imediatamente. Então, vejam que é um outro tipo de conduta antissindical, né? Mandar mensagem para o motorista falando para ele se afastar de um protesto. Ali no protesto, o que provavelmente iria acontecer? Ia ter uma união, né, uma identificação, ia crescer o movimento. Então, assim, essas empresas, elas tentam de todas as formas fragmentar a organização coletiva e fragmentar a união. Tá, depois dessa conduta antissindical que eu presenciei em Belo Horizonte, eu pedi para acompanhar o inquérito civil que a Uber, que o MPT tem contra a Uber, que já tinha, lá em 2016. Eu mandei para vocês os anexos da minha dissertação, que tem lá os depoimentos, e são muito interessantes, porque, assim, o que os procuradores fizeram na época? Era o Rodrigo Carelli, Karina Bicari, que hoje é desembargadora do TRT do Rio, e eles oficiaram o Ministério do Trabalho e pediram a lista dos ex-empregados da Uber do último ano e meio, e foram chamando essas pessoas. E essas pessoas tinham sido mandadas embora, e elas foram e contaram tudo. Então, assim, gerente geral, vocês vão ver aí na minha dissertação que ele ganhava 35 mil. Gerente de marketing ganhava mais de 10 mil. Gerente de operação ganhava 20 mil. Todos eles foram no Ministério Público e contaram por A mais B. Eles contaram que a Uber se utiliza de um método de gestão que chama carrots and sticks. Carrots é cenoura, sticks é porrete. Então, você corre atrás da cenoura e, ao mesmo tempo, você leva um porrete. Então, eles dão uma promoção, só que tiram. Então, é assim, ó, se você fizer 100 corridas, você vai ganhar... Não, se você 10 corridas, vai ganhar R$100. A hora que a pessoa faz 9 corridas, eles não mandam mais. Ou, se não, ordens, mas que não parecem ordens, assim, ó, 60% da nossa base já fez o treinamento do Uber Pool. Você vai ficar de fora? E são frases que eles contaram. Ou também, assim, está um calor na praia tal do Rio, vamos lá servir todos nós juntos a cidade?
Então, é sempre assim, é como se fosse não é bem uma ordem, né? É uma ordem, mas ela é uma ordem travestida de uma sugestão. Só que não é uma sugestão. E eles mesmos dizem que o próprio gerente de operação fala assim, que parece bobo esse sistema, mas que funciona mesmo. E o gerente geral, ele disse o seguinte, perguntou, o Rodrigo Carelli, que perguntou para ele assim, como que era calculado o valor da tarifa? E ele falou, com base no salário mínimo, com base em 44 horas semanais, com base no local da cidade, com base, ou seja, as 44 horas semanais já estão embutidas no valor da corrida, para que, no total, o trabalhador que trabalhe 44 horas semanais receba 1,2, 1,4 salários mínimos. E vejam que é exatamente o que eles recebem. Porque para receber um pouco mais que isso, conseguir receber 3 mil reais, eles têm que trabalhar 14 horas por dia. E aí, isso foi uma das coisas que os motoristas mais gostaram de descobrir, de todos os lados, assim, tinha vários motoristas assim, que gostavam dos meus vídeos e muitos que me xingavam. Mas principalmente os que me xingavam, quando eu contei isso e mostrei no depoimento, e mostrei no meu livro, eles fizeram um vídeo para contar para os outros, assim, olha aqui, gente, a Uber quer que a gente só ganhe 1,2 salários mínimos, então ela quer que a gente seja empregado. Realmente, ela quer que você seja empregado. Porque ela já calcula o valor da tarifa com base no salário mínimo e nas 44 horas semanais. Então, para mim, assim, só esses depoimentos dessas pessoas já fechava a questão jurídica toda, né? Tanto que fechou para a primeira sentença, que é a primeira sentença que reconhece o vínculo, é de 13 de fevereiro de 2017. Então, a gente já está em 2017. É uma sentença do Márcio Toledo, inédita, né, a primeira no Brasil, que reconheceu o vínculo de emprego de motoristas com a Uber e com base nesses depoimentos, porque daí ele pediu para o Ministério Público juntar no processo, era um processo individual, o Ministério Público juntou, e com base nesses depoimentos, o Márcio Toledo deu essa sentença. E ficou muito boa. Aí, em 2017, eu, o Pepe e o Bruno, que são lá do Tribunal de Minas, o Pepe não mais que aposentado, mas assim, que na época era super atuante nesse tema, a gente organizou um congresso, aí chamamos várias pessoas, e aí desse congresso saiu o livro que eu mandei para vocês, que é o Tecnologias Disruptivas, Exploração do Trabalho Humano. Foi muito interessante, assim, diversos professores, juízes, procuradores, de todos os lados foram, e ali, assim, foi formando mais uma consciência do que estava acontecendo. Eu escrevi 2 artigos nesse livro, um que fala da manipulação que a Uber faz com esse marketing da economia colaborativa, que realmente, gente, é muito sedutor, parece bobo também, mas não é uma questão de neuromarketing. Até em outra publicação do próprio MPT, eu acho, do MPU, eu escrevi um artigo sobre o uso do neuromarketing. Por quê? O que a Uber precisava fazer? Assim, ela precisava transformar fraude em algo que as pessoas iriam achar que era bom para o mundo. É como que você transforma fraude em algo que é bom para o mundo? Ela fez uma deturpação linguística. Então, a primeira coisa que ela fez foi colocar pessoas do jurídico dentro dos escritórios dela de marketing e de publicidade. Então, ela vai lá, ela chama o motorista de parceiro, não fala que é empregado, né? Chama transporte coletivo de Uber, transporte clandestino de Uber, chama avaliação de estrelinha. Então, ela vai dando uns nomes, assim, e trocando os nomes, e essa troca dos nomes faz muito sentido. Ela chama salário de tarifa, olha que coisa interessante. Quando você precisa desenquadrar do direito, você quer desenquadrar do direito do trabalho, aquela situação ali, mas você quer enquadrar no direito administrativo. O que você faz? Você usa um nome do direito administrativo. Então, ela confunde todo mundo, porque ela pega assim, tarifa do direito administrativo, né? Aí ela usa para pagar salário, mas não é nem do direito administrativo, nem ela quer que seja do direito do trabalho, então fica confuso. Ela fala, em todos os processos, que ela é uma empresa de tecnologia e que os motoristas são consumidores. E aí os motoristas, eles conseguem saber, o que a gente é? A gente é parceiro, a gente é microparceiro, a gente é consumidor, a gente é empresário, de terceirizado. Será que a gente é terceirizado? No começo todo mundo ficou pensando, será que isso é um tipo de terceirização? O que ela fez? Ela eliminou um player, né, ali da terceirização, não são 3, é ela direto com o outro, mas como é que ela vai fazer o modelo de negócio que é ela com o outro, sem isso aí virar um vínculo de emprego? Então, foi uma fraude
muito bem arquitetada. Aí, em 2017, dezembro, o Tribunal de Justiça da União Europeia definiu que Uber é serviço de transporte. É muito interessante isso, muito importante. Por quê? Porque até hoje tem diversas decisões, e tem uma pesquisa da UFPR, que está no meu livro aqui que eu participei, que até 2022, mais ou menos, 78% das decisões era negando vínculo. E 78% das decisões estavam negando vínculo com base em decisões do TST que falavam que não era vínculo porque a Uber não era empresa de transporte. E isso porque já tem uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia falando que Uber é serviço de transporte. Vejam assim, como a questão da manipulação linguística do marketing, ela funciona mesmo. Tá, 2018 foi quando eu terminei o mestrado, e daí eu publiquei minha dissertação, e aí o achado da minha pesquisa foi a manipulação da jurisprudência. Porque como que foi isso, assim? Depois o Ministério Público continuou com essa pesquisa, né, tem até uma ação coletiva com esse tema, mas eu descobri a manipulação da jurisprudência porque eu percebi que tinham várias ações individuais que elas sumiam. Eu sabia que eram os motoristas, eu acompanhava eles, eu acompanhava as ações, de repente elas sumiam do sistema do PJE. Por quê? Porque a certidão eletrônica de ações trabalhistas é só das que estão ativas. As que estão arquivadas não aparecem. Então, quando você pegava, assim, eu pegava a certidão eletrônica das ações trabalhistas do Brasil todo, eu via que tinham muito mais decisões negando vínculo do que decisões reconhecendo. Aí eu fui atrás desses arquivados, e muitos desses arquivados, o valor do acordo era o mesmo valor da inicial. Até conta o caso do Arthur. O Arthur estava pedindo 26 mil, o acordo foi 24 mil, mais 2.500 de honorários. Quem faz acordo pelo mesmo valor da inicial? E só porque o do Arthur tinha caído na turma que o Pepe era desembargador. Isso porque, em primeira instância, a sentença era de improcedência. Então, assim, a Uber estava ganhando. Então, esses e outros, eu fiz os gráficos para mostrar isso. E por que essa manipulação da jurisprudência ela é tão ruim? Primeiro que manipula o sistema de justiça, você não deixa que a justiça que está ali para dizer o direito, diga o direito, né? Você não deixa a justiça se manifestar. Então, é um déficit democrático no debate da questão. Além desse déficit democrático, para os motoristas é horrível, porque eles já chegam numa justiça que fala que eles não têm direitos. Isso faz muita diferença. Também coloquei assim como um dos tópicos da minha pesquisa, da minha tese, foi comprovar isso. Como que decisões judiciais que reconhecem o vínculo, elas tanto fazem que outros motoristas entrem na justiça, como faz crescer as organizações coletivas dos trabalhadores. E tanto é que, assim, quando eu publiquei minha dissertação, que foi agosto de 2018, não tinha nenhum acórdão. O primeiro acórdão foi no final de agosto, em São Paulo, porque a Uber pediu para tirar de pauta 15 minutos antes da sessão e a desembargadora falou, não, se você quiser, você faz um acordo depois. Daí ela proferiu o voto dela e os demais acompanharam. Então, o primeiro acórdão foi de São Paulo, 2018. Em Minas, foi só em 2019, isso porque o desembargador passou mal e foi uma juíza convocada no lugar dele. Quando ela percebeu que aquilo ali era discussão sobre Uber, ela foi lá e proferiu o voto dela oral e os outros acompanharam e saiu o acordo. Então, assim, essa bolha da manipulação da jurisprudência foi muito difícil de ser furada. Aí, depois que eu publiquei também esse artigo junto com a minha orientadora, e daí já era 2021, no Jus Labores, alguns outros tribunais também deixaram de homologar acordo antes da sessão com base na minha pesquisa, que foi Campinas, Maranhão, que mais? Teve mais uns 3 ou 4 que eu esqueci quais são. Mas, assim, foi bom esse resultado, deu resultado. Até onde eu sei, do Ministério Público parece que não estava dando muito certo, né, assim, acho que foi julgado improcedente, mas ainda tem recurso. Bom, aí vem pandemia, 2020, pandemia. Ah, tá. Quando em 2018 eu publiquei minha dissertação, eu falei, não tem organização coletiva dos trabalhadores, tem uma coisa muito incipiente, não vi, negócio aqui vai ter que ser o Ministério Público do Trabalho, não vai ter jeito. Eu terminei a dissertação assim, né? Aí, 2020, eis que começaram a pipocar ações coletivas. E por quê? Porque essas empresas não quiseram dar o mínimo do mínimo, que era máscara e álcool em gel. E aí os trabalhadores tiveram que se unir em organizações coletivas
Primeiro, para aprender a trabalhar, que não sabiam por que estava sendo bloqueado, não sabia por que estava levando gancho, não sabia nada. Então, eles se unem em organizações coletivas, primeiro momento, para aprender a trabalhar. Segundo momento, se defender desses bloqueios. E na pandemia, com essa questão de vida e saúde muito forte. Daí que eu vejo, assim, o sindicalismo de plataforma no Brasil aparecendo. Porque já tinha outros países, sim, nos Estados Unidos, quando teve essa decisão, quando passou essa ação individual para class action, você já viu organizações coletivas. Na Inglaterra também, a organização coletiva lá foi muito forte, porque teve uma sentença em 2016, reconhecendo o vínculo, e o juiz foi muito enfático em falar que o argumento da Uber, que teriam 30 mil prestadores autônomos de serviço em Londres, era ridículo, e usou essa palavra, it's ridiculous. E aí reconheceu o vínculo, e em 2021, Suprema Corte da Inglaterra, isso, um país de tradição liberal, confirmou a sentença reconhecendo o vínculo. E aí, assim, os movimentos sindicais da Inglaterra foram lá em cima. Tanto é que hoje tem um movimento sindical mundial, e o líder, exatamente, da Inglaterra, da época aí dessas duas decisões. E ele próprio fala, assim, que... Ele diz o seguinte, quer ver? O que impulsionou a continuar na luta por direitos foi a consciência de que as plataformas usam a luta de classes como termômetro para implantar novas estratégias de gestão contra outros trabalhadores. Nossa luta na Uber é, portanto, parte de uma luta muito maior. Então, eles são bem empoderados, as organizações coletivas que nasceram lá no Reino Unido. No Brasil, não são tão empoderadas assim. Por quê? Porque elas tiveram muita força quando o juiz Germano, do Ceará, deu uma decisão, uma liminar, dizendo, olha, se for empregados ou não, não sei, mas são trabalhadores, têm direito à Constituição, têm direito ao artigo 7º, inciso 22, saúde e segurança no trabalho, logo tem direito à máscara e álcool em gel. O Tribunal do Ceará, e o relator foi Antônio Parente, confirmou, aí as organizações cresceram muito depois disso. Assim, nossa, um tribunal está falando que a gente é trabalhador e tem direito à EPI. E aí, Minas, São Paulo, Pará e Ceará entraram com as ações coletivas. Mas a Uber começou a entrar no TST com... Qual que era o nome da medida? Esqueci o nome. Era correção parcial? Não, peraí. Não lembro mais o nome da medida, que era direto no TST, e o TST começou a caçar essas decisões. E aí, nisso, os sindicatos que estavam crescendo foram reduzindo, porque aí parte dos trabalhadores falavam assim, vocês estão sendo comprados, a Uber comprou vocês. Então, assim, mais uma vez, ela conseguiu desfragmentar. Mas, enfim, as duras penas, né? Tem sindicato em quase todos os estados, alguns que têm sede, tinham que pagar aluguel, acabaram não conseguindo, fazem vaquinha, nenhuma das lideranças recebe nada. A maioria das reuniões são no Lava Jato. Se um morre, tem vaquinha para pagar o caixão, para pagar a família. Então, assim, é uma rede de solidariedade muito grande, por isso que o nome do meu livro, do meu segundo livro, é De Vidas e Vínculos. E é uma resistência imensa de uma organização que não sabe nem qual que é o título jurídico que os seus sindicalizados têm. Eles não conseguiram carta sindical até hoje. Algumas decisões judiciais reconhecem essas entidades como verdadeiras entidades e legítimas para pleitear em juízo direitos para esses trabalhadores, apesar de não ter a carta sindical, porque a carta sindical é uma formalidade retrógrada da época varguista e não necessariamente é o que faz uma entidade representar efetivamente os seus sindicalizados. Então, por exemplo, se tiver reunião, ata de assembleia, se tiver comprovação, né, de que eles realmente representam os trabalhadores, então, algumas decisões judiciais reconheceram essas organizações como legítimas. Então, aí que eu vejo, assim, que tem um sindicalismo de plataforma no Brasil bem evidente, inclusive o judiciário reconhecendo isso. Nessa época de 2020, teve a primeira reunião da federação deles, eles conseguiram até fazer uma reunião presencial, eu fui, foi bastante interessante. Na época tinham 124 projetos de lei e eles não sabiam o que fazer com isso. Então, eu fui até para explicar aqui que cada projeto de lei, né, estava dizendo se era bom ou se era ruim.
Passou a pandemia e vieram os nossos festejados acórdãos de vínculo no TST. O primeiro foi em abril de 2022, terceira turma do TST. E aí eu pergunto, 2022 está cedo ou está tarde? A meu ver, está bem tarde, né? Que a gente viu que Reino Unido lá, Suprema Corte em 2021 já tinha confirmado as decisões de 2016. Espanha, Suprema Corte em 2020 reconheceu que o entregador era empregado, depois veio a Lei Rider de 2021, que é aquela que fala de presunção de laboralidade, acesso ao algoritmo. Então, no Brasil, eu vejo que, em razão dessa manipulação da jurisprudência, demorou para ter um acórdão de Tribunal Superior reconhecendo o vínculo. E aí o acórdão da 8ª turma, do Alexandre Agra, que é de 19/12 de 2022, que é aquele maravilhoso, que já chega falando Uber não é empresa de aplicativo, ela que vende transporte, os trabalhadores seguem regras rígidas, não formam clientela, não fixam preço, tem localização, trajetos, comportamentos controlados. Essa ementa desse acórdão do TST é simplesmente perfeita. Tem um voto convergente da Adelaide e exatamente esse processo subiu para o STF. E virou o recurso extraordinário 1446336. Esse acórdão, então, e aí o STF entendeu que tem repercussão geral, virou o tema 1291, e a pergunta é se existe o vínculo de emprego. Tá, ok. E em 2023, o que a gente teve? O Ministério do Trabalho chamando essas lideranças que eu contei, que tem sindicatos, que são consideradas sindicatos, para participar de um grupo de trabalho. Só que as lideranças me falavam que não era permitido falar de CLT. Poderia falar de máscara, de ponto de apoio, de segurança, do que quisesse, de contribuição previdenciária, mas não era permitido falar de CLT. Nesse mesmo ano, em 2023, finalmente, os sindicatos, porque assim, além dos sindicatos, você tem que ver que o sindicalismo de plataforma, ele é da agora, né? Então, ele não é formado apenas sobre os sindicatos, ele é formado por todas as organizações coletivas que representam aquela categoria. Dentro dos motoristas entregadores, a gente tem os sindicatos, tem as associações, tem as cooperativas, e tem também os líderes de grupo de WhatsApp, e tem também os youtubers, que eu considero que eles são lideranças, porque eles formam opinião. Tem um youtuber que é o Fernando Floripa, eu fiz live com ele algumas vezes, 600 pessoas online. 600 pessoas online na live dele. Ele realmente, assim, forma muita opinião, ele tem mais de 400 mil seguidores. Essas pessoas se uniram, que viram que, assim, do Ministério do Trabalho não dava para esperar nada, do STF também não dava para esperar nada, então eles resolveram fazer a manifestação 15 de maio. Primeira manifestação, gente, de motoristas entregadores junto. Primeiro, 15 de maio de 2023. Aí você vê uma expressão, assim, muito forte do sindicalismo de plataforma no Brasil. Bom, 5 dias antes, o que a Uber faz? Uma balada. Fez uma balada, chamou só os motoristas diamante, não chamou os sindicalistas, chamou só os de associação, mandou motorista, mandou avião, presente para cada um, entrava no lugar, tinha, assim, lasers com o nome deles, tudo nominado, presente para ele debaixo da cadeira, amplamente divulgada, ficou chamada balada Uber. Aí, o que aconteceu? De novo, eles brigaram, porque quando eles estavam se unindo, a Uber foi lá e fez eles brigarem. Então, mais um ato antissindical que a Uber fez. Além disso, a 99 também bloqueou a Karina Trindade, que é a principal liderança de motorista do Brasil. Ela é do Rio Grande do Sul, é uma mulher. Ela estava participando de mediações pré-processuais no TRT do Rio Grande do Sul. A 99 foi lá e bloqueou. E o TRT do Rio Grande do Sul, ele reconheceu como conduta antissindical. E o recurso de revista não subiu. Então, assim, é uma decisão judicial que reconhece que a 99 praticou essa conduta antissindical. E, de novo, assim, se tem uma coisa que destrói esse sindicalismo, que a gente pode falar, né, de sindicalismo de plataforma, são essas condutas antissindicais. Bom, aí tá, final desse grupo de trabalho do Ministério do Trabalho, o que deu? Um PLP 2024. PLP 2024, ele foi assinado pelo Lula. Carol, deixa eu interromper um pouquinho. Oi. Você já tá, só para te avisar, você já tá com uns 30, 40 minutos, e eu tô cheio de perguntas para te fazer ainda, hein?
Tá, eu vou acabar aqui os PLs, então. Vai lá. Só para acabar com os anos. Então, 2024, o Lula foi lá e propôs esse PL, assinou da autoria dele, e tem a foto dele, estão todos esses sindicalistas do lado, todos, a Karina, o de São Paulo, de Brasília, todos rindo, sorrindo. Eu falei, gente, por que eles estão sorrindo? O PL dizia assim, que eles seriam autônomos com direitos. E direito era nada, né? Porque já diriam que era autônomo. No meio disso tudo, uma coisa boa, anotem aí, diretiva da União Europeia, 2831 de 2024, que tem a presunção de laboralidade, tem o gerenciamento algorítmico. E os países da União Europeia têm até dezembro para se adequar a essa diretiva. Beleza. Aí, dezembro de 2024, teve audiência do STF. Depois, junho de 2025, a OIT fez a Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, 113, eu não sei falar isso, é 130ª, 113, me ajuda aí. 113. 113ª, pronto. Conferência. E aí ela decidiu que vai fazer uma convenção sobre trabalho plataformizado. E também diz que tem consensos. O documento que eu mandei para vocês é o documento inteiro. Nos pontos 1 a 4, 6 e 26 já tem consenso. O ponto 26 é que diz que precisa da revisão humana, no caso de bloqueio, gancho, exclusão da plataforma. Bom, setembro de 2025, o PLP 2025 faz a audiência pública, que eu participei. Cheguei lá, a última coisa que eu vou contar é que o deputado falou no meu ouvido, 3 coisas que eu não quero que você fale aqui, porque não vai adiantar nada. Se você falar essas 3 coisas aqui, ninguém vai te ouvir. Eu falei, o que é? Então me diga. 1, gênero, ok. 2, sindicato. 3, CLT. Eu mudei minha fala, assim, falei, pode deixar, eu vou falar de trabalhador avulso, né? Porque se eu não posso falar de CLT. Então, lá eu falei, olha, tem o trabalho avulso e tem o intermitente de plataforma. Tem essas 2 hipóteses, que não é CLT, né, mais ou menos, mas é Constituição. Enfim, o relatório desse PLP 1225, ele dava adicional noturno, remuneração de domingos e feriados e 30% de 13º. Os motoristas foram à loucura, eles acharam que já estava excelente. Imagina, estão recebendo nada, assim, não pode julgar, né? Mas, obviamente, que seria muito prejudicial para todo mundo, porque estava rebaixando o patamar mínimo de cidadania. Tá, acontece que as plataformas foram lá, fizeram o lobby delas, e 7 de abril agora, ser um novo substitutivo que tira, inclusive, isso, esse adicional noturno, domingos feriados, 13º, e não deixa nada, só diz que eles são autônomos e deixa a contribuição previdenciária. Aí, os motoristas e os entregadores foram para Brasília, que foi essa semana. Então, a gente vê mais uma manifestação de sindicalismo de plataforma, e todos juntos, associação, sindicato, youtuber, líder de WhatsApp, e foram lá, entregadores motoristas, e conseguiram fazer com que o deputado tirasse de pauta. E o deputado falou o seguinte, você não quer não? O outro também não quer, o governo também não quer. Então, tá bom, então é o STF que vai resolver. Daí ele falou assim, que agora ele não vai fazer mais nada com relação à regulamentação dos motoristas na Câmara dos Deputados. Eu achei que foi bom. Por quê? Porque eu acho que o melhor dos mundos é a gente esperar essa convenção da OIT. Minha opinião. Parei por aqui. Carol, muito assim, eu comecei te ouvindo e tinha um papel aqui de pão, eu comecei a anotar umas coisas, mas depois eu percebi que eu tinha que anotar muita coisa, me organizei aqui. Muito bom, né? Muito interessante, né, gente? Eu vou tentar falar pouco, porque eu quero te ouvir muita coisa. Mas uma coisa que você falou que eu achei muito legal é assim, o que é Uber, né? O que é a palavra Uber? A gente não pensa muito nisso, assim, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi Uber, quem é menos jovem feito eu, foi lá em Friends, no seriado, e tem um episódio que o Ross, ele vai falar com a Rachel, e aí ele quer mostrar que o sabão em pó dele é o melhor. Aí ele fala, esse aqui é Uber. Porque Uber é acima, é melhor, é maravilhoso. Então, você falou esse negócio de neuromarketing, tudo ali é trabalhado para parecer que eles são a melhor solução de todos. Esse negócio de carrots e sticks, eu li recentemente no artigo do Carelli e tá no nosso curso, assim, não sei se você chegou nessa parte, mas essa parte do nosso curso eu tentei pegar tudo que, assim, em todos os temas, eu tento pegar em tudo que existe, assim, tento ser bem tratadista. Mas eu não tenho muita coisa para falar, mas eu não quero falar muito, eu quero mais te ouvir.
uma coisa que eu achei interessante, você falou sobre essa questão do autônomo. Tem uma coisa que, honestamente, eu não entendo direito. Também não sei se você chegou a aprofundar esse tema, que é a decisão, eu acho que é da Inglaterra, que tem uma distinção de workers para alguma outra coisa, não tem? É um meio do caminho ali. Você sabe falar sobre isso? Vai, essa tá sem microfone. Eu não vou fazer aquele modelo. Eu vou Ah, te dar. tá. Vai respondendo, vamos lá. Tá, vou responder dos Estados Unidos. Aqui lá tem 3 categorias: o autônomo, o empregado e o worker. Tá. É assim, ó. A legislação do Reino Unido define worker como aquele que possui direito ao salário mínimo, 28 dias de férias, inclusão no plano de pensão, um sistema de trabalho seguro, além do direito de ser tratado como empregado sem discriminações. Aí a diferença para o employee, que aí é o nosso empregado, é que o employee possui todos os direitos, além de um contrato de trabalho por escrito, licença maternidade, aviso prévio e contribuição previdenciária. Então, tem, assim, um super subordinado, um zero subordinado e um mais ou menos subordinado. A Inglaterra classificou eles como workers. Tá. Mas com todos esses direitos. É que aqui não tem esse sistema, né? Tá. O que eu sempre falei para eles é ou é empregado ou é autônomo, não tem um meio termo. Mas vocês entenderam isso, né? Muito interessante que lá também não escolheram que não tem nada, né? Isso é uma coisa muito interessante. O importante é que ele falou que não são autônomos. Isso. Na Inglaterra. Não são autônomos. No Brasil, dizer não são autônomos quer dizer que é empregado. Ou tá aqui ou tá lá, né? E o que eu falei na Câmara foi assim: se for autônomo, ele tem que ter a clientela dele. Você pergunta para uma criança: o cliente entra dentro do carro da Uber. O cliente é do motorista da Uber. A criança te responde: do Uber. Se o cliente é do Uber, ele não pode ser autônomo. Isso. Ele não pode entregar o cartão. Eu ia falar sobre isso também. Agora, sabe outra coisa que eu lembrei, Carol, que você também sabe, porque você também leu, uma pessoa que a gente já deveria ter falado aqui desde o começo, erro meu e não falei, que é o Ilan, né? O Ilan Fonseca é aquele procurador, tá dando também muitas entrevistas por aí. Ele é meu amigo, meu colega de concurso e meu amigo. E aí uma coisa, a gente teve o Ilan e o cara, eles deram uma palestra, um curso interno pra gente. O Ilan comentou um evento que você falou aí da história da solidariedade, que é bem interessante, né? O Ilan, para quem não acompanha, ele escreveu um livro, ele se licenciou durante 3 meses para virar motorista de Uber. Então ele passou a dirigir Uber no aeroporto de Salvador, ele é baiano. E aí um dos motoristas morreu e ele foi no enterro, porque ele tinha uma conexão com as pessoas. E aí um deles, até uma liderança, inclusive, falou: pô, tô muito triste, mas eu tenho que ir, porque tá chamando corrida aqui, eu não posso perder. Porque eu não posso perder corrida muitas vezes num horário muito bom. Senão não vai andar o negócio, né? Até a greve. Como é que eles fazem greve? Não tem tanta adesão por causa disso. Ele faz greve. Aí começa a ver que a tarifa tá dinâmica, que aí a Uber solta a tarifa dinâmica na hora da greve deles, né? Daí eles, nossa, será que eu vou ficar aqui ou será que eu vou... Porque, assim, outro dado de pesquisa, esse da Unicamp, 90% dos entregadores e motoristas estão endividados. Então, você está lidando com pessoas que estão endividadas. A pessoa está endividada, ela vai ficar na greve ou ela vai correr para pegar a tarifa dinâmica? Para mim, é outra conduta antissindical. Agora, eu vou chegar na parte jurídica, tá? Agora, porque eu sei que o pessoal aqui gosta muito da parte jurídica, eu quero ver sua opinião sobre isso. Uma outra coisa, ainda na parte da parte social, né? Que eu sei que você gosta muito, falou do Ricardo Antunes. Ainda na parte social, eu acho muito interessante esses exemplos históricos que você dá. É muito comum de um concurseiro, e eu falei isso aqui numa conversa nossa anterior, é muito comum que o concurseiro queira a informação mastigada e não queira entender o contexto. Dá para passar no concurso do MPT e da magistratura sem entender o contexto? Dá, é possível. É comum? Eu diria que não. Não é muito comum. Eu lembro, tem outro procurador que eu acho ele inteligentíssimo, meu colega de concurso, Fabrício, e todos eles sabiam citar o Renan. Você conversar com o Renan vai citar todos os filmes de sindicalismo da história do mundo, ele viu todos. Então, assim, saber da sociedade, saber da parte social é uma coisa muito importante. Então,
eu admiro e agradeço todo esse relato histórico que a Carol dá, porque é muito interessante, né? Uma coisa, já partindo um pouco da conexão com o jurídico, que o Carelli fala muito, é assim, e que esse foi o que me pegou, o melhor argumento de todos para mim, o que mais me convenceu. Porque é uma coisa que a gente enfrenta no dia a dia. É assim, eu contratei uma diarista na minha casa para limpar a minha casa. Ela veio aqui e esqueceu uma coisa na minha casa. Ela entra em contato comigo e pergunta: deixei minha carteira aí? Eu vou dizer: deixou ou não deixou? Eu esqueci minha carteira no Uber. Eu não entro em contato com o motorista. Eu entro em contato com o Uber. Se o motorista for ruim, eu reclamo com o Uber. E eu adoro o exemplo do Carelli, que é assim: quando eu contrato alguém no Get Ninjas, eu contrato 99 freela às vezes. O Wilson conhece o meu agente de mídia hoje em dia, eu encontrei no 99 freela. Se o serviço dele for ruim, eu reclamo com ele. E não, eu não vou reclamar com o 99 freela, ele não tem nada a ver com isso. No Uber não, você reclama com o Uber. O Uber centraliza tudo. É ele que exclui, que bota para dentro, todo mundo. Isso é uma coisa muito interessante, né? Agora, do ponto de vista jurídico mesmo, eu já falei isso na nossa live de quarta, mas eu vou reiterar hoje, porque, mais uma vez, o concurseiro tende a não se aprofundar muito, aí eu vou dar o contexto para vocês, a Carol sabe disso, talvez nem todo mundo saiba. Ninguém passa no concurso da magistratura do MPT hoje em dia sem saber o que é subordinação estrutural. Aí, antes de você responder, Carol, eu quero que você me responda com poucas palavras essa, só para concluir meu raciocínio. Em que universidade, qual é o maior expoente da subordinação estrutural no país? Quem foi que popularizou, pelo menos, essa ideia? A Lorena Porto. A Lorena Porto, ok, foi um bom exemplo. É a integrativa, não é não? FMG. O FMG. O FMG, beleza. Quem leu o livro do Godinho sabe que ele se baseou, você falou hoje, na subordinação objetiva, que é de um outro autor, imagine de onde? Também da Vilhena. Isso. O que eu estou querendo dizer é que, Carol, ela tem um lugar de fala aqui de uma escola que é a escola que mais estuda subordinação na nossa história brasileira. Se tem algum lugar... Você falou do Rio Grande do Sul. Hoje em dia, Rio Grande do Sul, eu falei isso na quarta também. Rio Grande do Sul me parece um pouquinho Portugal e Espanha. Tem as melhores decisões do mundo e também as pessoas mais conservadoras do mundo. Mas a maior escola de subordinação é Minas. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre subordinação, porque eu acho que esse é um argumento de prova para a gente. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar um pouquinho uma coisa. Eu, honestamente, quando me perguntam, eu falo: olha, coloca tudo no mesmo pacote para facilitar. O que é integrativa, o que é reticular, eu não vou pedir para você diferenciar isso não, tá? Que essa tarefa é complexa. Mas, assim, eu sei que a distinção é muito pequena, mas o que encanta, eu acho, é a gente defender uma subordinação clássica aqui. E a gente teve há umas 2 ou 3 semanas uma questão do curso sobre isso, não foi? E aí alguma candidata falou assim: mas tem habitualidade, porque ele não pode trabalhar quando ele quiser. E aí eu falei isso que você falou: se você não for, as coisas não ficam boas para você. Então eu queria que você falasse um pouco mais. A questão do simulado, da questão objetiva, né, que caracterizava, né, pela jurisprudência majoritária, isso, né? Isso. Mas também teve uma questão discursiva também que eu acho que teve também. Teve. Tem um artigo que é do Bruno Alves Rodrigues, nesse livro aqui, ó. O Bruno, ele foi orientando o Godinho, estudou Paulo Emílio Vilhena, e aí, assim, a teoria da subordinação do Godinho veio do Paulo Emílio, né? E aí, que também é da UFMG. E aí, assim, eu acho que assim, a estrutural é excelente para terceirização. Ela é excelente para terceirização. Mas, assim, para o Uber não precisa. Ela é muito clássica, a ordem é direta. Você vai falar que o algoritmo é a terceira pessoa? Não, o algoritmo é uma ferramenta de comunicação da empresa, uma ferramenta de gerenciamento do trabalho da empresa. Mas o Bruno aqui, ele coloca, assim, todos os tipos de subordinação e ele vai falando, assim, a objetiva
A integrativa também dá. A reticular também dá. A reticular é mais para a empresa rede, né? Que faz aquelas questões assim de cadeia de produção, por exemplo. Se você for ver, também é, né? É uma empresa rede que está dirigindo todos os motoristas. Eu acho que aqui cabe muito a clássica, que daí, assim, para MPT, eu acho que é a melhor opção. Você vai falar assim, olha, é clássica, tá lá no artigo 6º. E também algorítmica, porque essa ferramenta de comunicação é algoritmo. A estrutural, pode até dizer, porque o trabalhador se insere estruturalmente nos objetivos da empresa. Não, ele presta serviço essencial da empresa ali, né? E outra coisa também que você fica... Peraí, o que eu ia falar? Agora eu esqueci. Subordinação reticular, objetiva, integrativa. Esses prints aí que do... Não, pode seguir, siga. Esses prints que eu coloquei no slide, que eu fiz questão de levar para a STF, eu mostrava, eu falava assim, ministro, veja, tem controle de frenagem. Veja, aqui está dizendo que ele não pode entregar um cartão pessoal para o motorista. Aqui está falando que ele precisa levar papel toalha. Esse outro aqui está dizendo que se ele não fizer tantas corridas na taxa de aceitação, ele vai ser bloqueado. Isso aqui é ordem direta. Isso aqui é subordinação clássica, né? Quem garante a qualidade é o Uber, né? Quem garante a qualidade do serviço é o Uber, né? Uber. Outra coisa que eu queria contar, assim, Uber e mulheres, tem muito assédio. Tem uma parte do meu livro que eu toquei nisso, assim, eu nem ia tocar nisso, mas não teve como. Depois das entrevistas, tanto que eu escutei e vi, tem muita questão de assédio. Então, assim, é zero libertador para mulheres. E aí, quando acontece o assédio, você acha que a Uber, ela fornece o dado do assediador para o motorista? Para motorista? Olha isso, ela não fornece o dado do assediador. Daí a motorista fala, eu vou fazer um BO contra quem? Contra o endereço? Porque eu só sei onde o cara mora, mas eu não sei o nome, eu não sei nada, porque apaga a corrida depois, né? Assim, pelo menos para mim, né? É por isso que eu acho que não dá para passar no MPT sem se envolver. Não tá difícil, vai estar mais longe. Tem que se envolver. Do trabalho quando quiser. Obviamente, você pode desligar seu celular. Só que, além do Carrots and Sticks, essa empresa se utiliza de gamificação. Desde esse depoimento de 2016 dos ex-empregados, tá lá. Quando se utiliza de gamificação, é uma coisa que fica na cabeça da pessoa, que mexe com dopamina, que mexe com neurotransmissores, isso é comprovado. Não tem regulamentação, aí eu acho que merecia realmente uma regulamentação. Então, não é trabalho quando quiser, porque se não fizer tantas corridas, não vai ganhar. E outra coisa, quando você coloca 44 horas semanais no valor da corrida, quer dizer que no valor da corrida já tem uma jornada embutida ali. E outra coisa também que eu coloquei nos slides, também mostrei, fiz questão de mostrar na STF, falei assim, olha, e esse negócio de liberdade de horário tá na CLT, porque vocês já leram o 235C, parágrafo 13? Lá diz que o motorista ele pode escolher a hora de começar, intervalo e a hora de parar o serviço, salvo previsão contratual. Então, a regra para o motorista é a liberdade de horário dentro da CLT. E a questão da insubordinação, poder recusar a corrida, está lá no 452A, que fala que a recusa do chamado não configura insubordinação. Então, fui lá mostrar que por A mais B, para mim, é subordinação clássica. O Leandro tem assim, questão de suspender. Isso. Fala aí, Carol. Tem questão de suspender, mas o que pega? Pega que os juízes... Desculpa, porque as pessoas não viram. Assim, no chat, o Leandro falou que tem uma questão de que quem passa mais do que 30 dias sem acessar tem a conta suspensa. Tem. Chama suspensão por inatividade. Mas aí o que pega para as pessoas é assim, mas ele pode desligar o celular dele. Mas ele pode ligar quando ele quiser. Ele pode ligar às 3 da tarde. Ele pode dormir até 3 da tarde. Sim, pode. Mas ele poder ligar o celular 3 da tarde não quer dizer não eventualidade, porque a hora que ele liga 3 da tarde, ele vai receber um monte de chamado, um monte de ordens, e tem também as punições caso ele não esteja online. Mas, assim, é difícil, porque esse é um argumento forte, né? Eu dei em sala de aula semana passada, metade era advogado da Uber, metade era advogado do sindicato. Aí é maravilhoso, né? Isso. Aí é maravilhoso. E a gente ganha argumento, né? Ainda tem isso, né? Carol, eu quero te perguntar só mais uma coisa.
Tá, deixa eu só falar uma coisa. Nas Pode ações falar. judiciais, às vezes o juiz pergunta assim, de maldade. Assim, você pode ir à missa no meio da tarde? O cara fala, posso. Aí ele fala, então tem liberdade. Cadê esse juiz aqui pra gente conversar com ele? Tem vários que fazem isso. Ah, Sacanagem. você pode ir na casa da sua mãe no meio da tarde? E aí vai dar dramatização. Você pode abraçar a sua filha às 10 da manhã? Posso. Eu não pago a conta, mas posso, né? Eu queria só mais uma, Carol, do jurídico, do juridiquês. Por quê? Porque essa, honestamente, faz pouco tempo que eu conheço, é uma lei antiga. Não sei se todo mundo conhece, você deve conhecer. Mas é ali que o Renan fala muito. Renan, também só para contextualizar, o Renan Bernardi Calil é meu colega de concurso. Ele foi orientando, aí eu não sei, Carol, não lembro quem foi, da USP. USP. É USP. Enfim, e aí ele fala muito dessa, e é uma das pessoas mais importantes. Eu diria que o cara ele está muito na ativa ainda, mas quando o cara ele não tiver mais, o sucessor vai ser o Renan, um dos maiores pensadores nesse tema, já teve no Congresso várias vezes. E ele fala muito dessa lei, para o MPT ele é importantíssimo. Dessa lei, que é a Lei 12.436. E eu aproveitei da IA, eu tive nessa reunião com o Renan, deve ter uns 2, 3 meses, ele falou dessa lei, fiquei com essa lei na cabeça, na minha área de atuação hoje em dia, a gente não trata tanto disso, fiquei com essa lei na cabeça. Aí agora na aula, lembrei dessa lei e coloquei, curioso, né? Eu não sei nem se é verdade, o cara talvez possa me dizer, ou talvez também nem saiba. Eu coloquei pro chat GPT, qual é o nome daquela lei mesmo? Qual é aquela lei mesmo que fala que o motorista não pode dirigir muito rápido? Aí ele deu o número, vou falar agora, e ele disse, o apelido dessa lei é Lei Habib. Eu achei curiosíssimo, né? Porque na minha cabeça, a primeira empresa que eu lembro, antes do Uber, a primeira empresa que eu lembro prometendo entrega em tempo e que se não chegar no tempo, você não paga. Eu lembro porque o número do Habib's era 0300, sei lá, 0800, 28, 28, 28. E ele tinha que chegar na sua casa em 28 minutos. Talvez por isso seja a Lei Habib. Mas só para quem não está contextualizado, eu vou ler aqui. A lei é a Lei 12.436, Lei 12.436 de 2011. E diz assim, eu não sei como pode ser mais claro. Só tem 2 artigos ali. É vedado às empresas e pessoas físicas empregadoras ou tomadoras prestados por serviços de motocicleta estabelecer práticas que estimulem o aumento de velocidade, tais como oferecer prêmio por cumprimento de meta por número de entrega, prometer dispensa de pagamento ao consumidor, que é o caso do Habib's, que eu falei, estabelecer competição entre motoristas. É exatamente o que a gente vive hoje em dia, né? Aí é no caso dos entregadores, né? A gente estava falando mais dos motoristas, mas no caso dos entregadores. Mas você conhece essa lei, Carol? Você quer falar um pouquinho sobre ela? Essa aí é dos entregadores, não é? Dos entregadores. É porque entregadores não é muito sua área, né? Eu conheço um pouco, mas não muito. Mas é dos motoristas, não tem mais isso, né? Porque na lei dos motoristas falava isso, depois a lei foi alterada, não foi? Tinha que Eu não não sei, podia realmente não meta sei. por produtividade. Também não sabia essa dos entregadores. Mas essa dos assim, entregadores. acho bom anotar, né? Lei 12.436. Mas a mensagem aqui é assim: a gente tem que pensar o que é que a gente quer, né? É isso que o Renan fala muito. A gente tem que pensar o que é que a gente quer para o Brasil. A gente quer pessoas dirigindo loucamente no trânsito para pegar outra corrida? Hoje eu peguei um Uber nesse perfil, assim, sabe? É muito triste. Eu ainda ia comentar outra coisa que você falou sobre. Lembrei, uma coisa bem muito legal. Aí é a parte social, não é a parte jurídica. Mas você falou que a proposta do Uber era sempre com esse discurso encantador, que era diminuir o número de carros na rua, porque se você trabalha em São Paulo e vai ao centro de São Paulo de carro, você vai ter que estacionar lá, é mais carro na rua e tal. E aí tem um cara que eu falo sempre, que é o Michael Sandel, né, que é o que fez a série da Justiça. Eu sou muito fã dele. Aí tem um dos livros dele, aí a gente vai ver como o dinheiro vai corrompendo as coisas, né? Um dos livros dele estabeleceram uma dessas ideias em Los Angeles. Então a ideia, esse é no livro, não é? Também tem série em vídeo esse.
que é Os Limites Morais do Mercado. É a série seguinte à série Justiça. Mais uma vez, tem que assistir passando no concurso? Não. Mas se assistir, eu acho que aumenta um pouquinho a chance, um pouquinho, muito pouco, mas aumenta e é muito legal de assistir. Na segunda série, Limites Morais do Mercado, Los Angeles estabelece que a gente vai ter uma faixa prioritária para carros que tenham mais de uma pessoa. Faz sentido, porque é o mesmo raciocínio do transporte coletivo. Então, assim, o carro com 3 pessoas podia andar na frente, porque está levando 3 pessoas. O que é que aconteceu em Los Angeles? As pessoas que tinham muito dinheiro, veja que curioso, está no livro isso, passaram a contratar prostitutas não pelos serviços de prostituta, mas para ocupar um espaço no carro, depois ele pagava um Uber para a prostituta voltar. Então, essa questão da corrupção pelo dinheiro é uma coisa imanente, né? E o Uber fica nesse discurso de diminuir carro e tal. Mas tem pesquisa da geografia já falando que aumentou o número de carros, aumentou em muito, aumentou o número de carros alugados, não diminuiu a emissão de CO2, e pior, questão de uberização e meio ambiente natural, que é o tema da vez, né? Porque os dados, por que a Uber ficou tão forte, além do marketing e tudo mais, é porque ela tem servidores bons, e onde gravam os dados de todo mundo. Esses servidores ficam debaixo da terra, e são data centers que precisam de água jogando em cima deles para resfriar, e energia elétrica. Então, assim, o que ela consome de água e energia elétrica para deixar esses dados das pessoas, das corridas, em servidores é imenso. Então, o que ela está fazendo com o meio ambiente é destruindo, é o oposto do que ela está dizendo. Eu esqueci de falar uma coisa importante também, que é assim, o marketing da ecologia dela, depois foi para o marketing do trabalho, o tanto você quiser, e agora o marketing dela é o motorista não quer CLT. E toda a minha pesquisa de doutorado, eu comprovo que não é verdade que o motorista não quer CLT. A verdade é que tem disseminações falsas sobre a CLT, então os motoristas entendem que, se for CLT, vai ganhar um salário mínimo só, vai trabalhar só 8 horas, não vai trabalhar mais horas extras, não vai poder trabalhar horas extras, e vai poder trabalhar só para uma plataforma. Então, todo o meu trabalho de informação com eles foi no sentido de dizer que isso aqui, é tudo falso. Porque você chega na Câmara e chega no STF, você ouve isso o tempo inteiro. Mas os motoristas não querem. Então, assim, o marketing das plataformas estão aqui agora, em dizer que o próprio trabalhador não quer o direito. Carol, você imagina que a gente tem dificuldade de convencer aqui 30 pessoas que são juristas, imagina convencer a sociedade, né, que não estão entendendo nada do que está passando. Carol, muitíssimo obrigado. Wilson, você quer dar alguma palavrinha antes para a Carol? Tem uma pergunta, né? Muito enriquecedor. Muito, e para mim é maravilhoso debater esse tema, muito rico, aula maravilhosa, isso aí. Eu acho que eu já falei, nem todo mundo tem noção da projeção da Carol. A Carol é uma pessoa muito importante nesse tempo. Você quer que eu leia? Quer fazer essa pergunta, Wilson? Sim. Então, aqui, considerando que o sindicalismo de plataforma, ele enfrenta, uma simultaneidade de fragmentação organizacional de trabalhadores e tanta a invisibilidade jurídica, né, promovida ali pela lógica do trabalho autônomo, por conveniência e o controle algoritmo ali das relações laborais, que substitui o poder diretivo, né, do empregador em assumir suas responsabilidades, né? Como você avalia essa capacidade das estruturas sindicais tradicionais, moldadas pela CLT e pela unicidade sindical, de representar efetivamente esses trabalhadores? Eu fiz essa análise através da teoria da justiça da Nancy Fraser. Vocês podem usar ela em prova, porque o STF já usou Nancy Fraser em votos daquele da igualdade substancial. E a Nancy Fraser, ela tem uma teoria da justiça que ela fala que para ser justiça, você tem que ter reconhecimento, redistribuição e representação. No caso deles, tem injustiça dessas 3 categorias. Por quê? Não são reconhecidos, não sabem nem o que são. Os próprios sindicalistas têm dúvida. Um sindicalista falou uma vez para mim assim, olha o que ele falou para mim. Disse o seguinte, vou ler isso porque vale a pena. Responde sua pergunta. Falou assim, sindicalista, líder sindical, que já foi sindicato de outras coisas e agora é de motorista.
É uma profissão totalmente diferente à nossa, uma categoria que ainda a NASA precisa estudar, porque ninguém sabe dizer como é que é, né? Não tem patrão, mas também não tem direito. O patrão está lá nos Estados Unidos, não está nem aí para a gente, não dá o direito, não faz nada. A gente pensa que está empregado, nunca viu o patrão. De repente, a gente está na rua, sem justificativa e sem direito de se justificar. Então, não tem reconhecimento, não tem redistribuição, porque eles recebem o mínimo do mínimo do mínimo, nenhum patamar civilizatório. E representação é muito difícil, assim, ó. O Ministério do Trabalho chamou só os sindicatos, só que daí eles são metralhados pelas associações. Então, essa desfragmentação faz com que a representação fique muito difícil. O sistema atual ainda exige a carta sindical, que, a meu ver, é muito... totalmente retrógrada. Né? Anacrônico, ela é varguista, você tem que passar por vários ministérios para você conseguir essa carta sindical, então é um ato político, é um ato de efetiva representação. Eles não têm dinheiro, não tem custeio, eles, assim, até escrevi com as minhas amigas, assim, que é uma guerra de drone a laser, que é a Uber, a iFood, 99, e estilingue, entendeu? Então, tá um sindicalista lá com seus estilingues e o outro lá com drone a laser, ofuscando a visão deles todos. Então, eu acho que a capacidade é muito baixa, e eu acho que o governo chama eles, e a Câmara dos Deputados também chama eles para ouvir, mas na hora do vamos ver mesmo, atende aos anseios das plataformas, porque os projetos de lei que estavam por aí falavam que eles eram autônomos. Vamos ver qual vai ser a decisão do STF, né? O ministro Edson Fachin ouviu tudo. Quando eu comecei a falar de manipulação, ele até cresceu na cadeira, assim, para ouvir, porque eu acho que ele não imaginava que estava acontecendo isso. Eu mostrei os dados, mostrei os gráficos, ele até cresceu, assim, na cadeira. E foram muitos trabalhadores, porque todas as lideranças são trabalhadores, não tem nenhum que ele é líder sindical e ganha dinheiro de outra forma. Não, eles são motoristas, são entregadores. Tinha entregador que ele falava assim, dói meu ombro, tem um pino aqui, tem um pino no joelho, tem um pino no pé. Aí ele falava 3 frases, depois falava assim, dói o ombro, tem um pino no quadril, tem um pino no joelho, tem um pino no pé. Então, eles bateram muito nessa questão assim, já acidentei muito, mostraram vídeos, mostraram muitos vídeos de acidente, mostraram vídeos de família, de pessoas, trabalhadores que já morreram. Então, assim, o ministro Edson Fachin que estava lá, ele ouviu tudo. Vamos ver, né, como é que vão ser. Você vai nos atualizar. Tomara que a convenção da OIT chegue antes e traga a presunção de laboralidade, né, e traga o gerenciamento algorítmico como espécie de subordinação. Esperança. Aí. Carol, muitíssimo obrigado. Eu acho que todo mundo ficou... As pessoas falaram muito aí no chat, todo mundo ficou muito feliz com a sua apresentação. É muito bom a gente ter gente com conteúdo aqui, né, Rich? Sim, com certeza. Reitero as palavras do Eric, só tenho a agradecer a sua presença aqui com a gente, em agregar conhecimento conosco, a partir toda essa sua obra aí de mestrado e doutorado, e que continua ainda pesquisando, né, porque a luta ainda não parou ainda, né, ainda teremos desfechos aí, cenas de próximos capítulos, e você, ninguém melhor do que para nos orientar e nos esclarecer sobre o assunto. E, assim, eu agradeço imensamente por você ter aceitado o convite e de vir aqui para expor para a gente de forma simples, concisa e bem objetiva o tema, e foi muito enriquecedor. Creio que todos aqui também vamos sair daqui dessa live com um plus a mais de conhecimento. Muito obrigado, viu, Carol? Gente, eu vou reiterar o que eu estava falando. Não é preciso, não é essencial se envolver para passar no concurso, mas se envolver um pouquinho como a Carol se envolve, ajuda bastante. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Bom final de semana. Obrigada, gente. Valeu. Até mais. Até amanhã, né? Isso, até amanhã. Amanhã de novo. Isso aí. Cadê o simulado? Bom, vamos lá. Da plataforma, será? Eu tô igual, tá lá, acho que tá lá já. Acho que subi já. Tô igual o Neo do Matrix, né? É muito recurso, só me desviando dos recursos aqui. Mas é bom assim, Mas não preocupa com os recursos, não, é bom. É bom, o debate é bom. Tchau, gente. Boa noite.